Vamos encerrar neste sábado, temporariamente, as nossas reflexões em Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje vamos ler o último capítulo, capítulo 16. Lembrando que nós já passamos essa epístola, versículo por versículo, antes da pandemia, quando a gente estava lá ainda no Jamil Miguel. Passamos cada versículo desses 16 capítulos dessa epístola aos Romanos. Aqui a gente não brinca, não. A gente trabalha seriamente com toda a palavra de Deus. Nada te leva para o céu, só a palavra. Jesus é a palavra. Sem palavra, pode esquecer o céu. Quem vai para o céu é como o homem do Salmo número 1. Tem na palavra o seu prazer e nela medita muito, de dia e de noite. Aleluia. E é isso que nós fazemos aqui neste lugar, em nome de Jesus. Aqui nós, durante esse ano, por vários, 16 sábados, completando hoje, passamos cada sábado um capítulo com alguma mensagem de Deus para nós em cada um desses sábados. Vamos ver a nossa mensagem, a mensagem do Senhor para hoje, lendo junto aqui Romanos 16. Recomendamo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal.
e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. O nosso tema de hoje é um tema bastante contundente. Repita depois de mim: Satanás esmagado. É uma das promessas bíblicas que o diabo já perdeu. O diabo já perdeu. O diabo já fracassou. O diabo é o pior fracassado que existe entre todas as criaturas. Aleluia. Mas vamos entender isso dentro desse texto de hoje aqui, em Romanos capítulo 16. Bom, este capítulo 16 está aí na conclusão da epístola. Nós vimos em todos os sábados anteriores que essa epístola tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A conclusão vai do capítulo 15, versículo 14, até o final do capítulo 16. Essa é a conclusão da epístola, e o título dessa conclusão é como se Paulo escrevesse essa epístola dizendo assim: olha, a mensagem de Deus para vocês é essa aqui, ó. Repita depois de mim: obediência por fé. Glória a Deus. Tem gente que até hoje não sabe o que é ser crente. E até pior do que isso, tem crente que não sabe nem o que é ser gente. Não tem educação, não espera o outro, não enxerga o próximo. Não deixa nem o banheiro limpo para o próximo que vai entrar. Não percebe as coisas do outro. Isso não é nem assim, digamos, obrigatoriamente cristianismo. Isso é educação humana. Ser gente educada. Tem crente que não aprendeu nem a ser gente. Então, muito menos aprendeu o que é ser crente. Ser crente significa uma só coisa: ser obediente em tudo a Deus. Isso é que é ser crente. Crentes que se dizem crentes, mas não são obedientes, eles se assemelham a demônios. E se tornam até pior do que os demônios, porque os demônios são crentes. Só que essas pessoas se tornam até pior do que os demônios, porque os demônios se veem obrigados
a obedecer uma ordem que nós damos a eles em nome de Jesus. Nós ordenamos aos demônios em nome de Jesus, sai, e eles têm que sair. Mas seres humanos que se dizem crentes, muitas vezes ouvem tantas palavras em nome de Jesus e ainda assim não obedecem. Por isso, o pior tipo de ser humano que existe na face da terra não são os ateus, ímpios e descrentes. Porque eles são assim porque nunca foram convertidos. O pior tipo de ser humano na face da terra é quem se diz crente, porque conheceu Jesus, porque teve conversão, mas continua sendo desobediente a Deus, desobediente ao Pai, desobediente à sua palavra. Isso não é crente não, irmãos. Ser crente é ser obediente. Repita essa frase aí bem forte. Entendeu isso? Ser crente é ser obediente. Jesus, como homem na terra, ele fez o quê? Foi em tudo? Obediente. Até quando Jesus foi obediente? Alguém poderia perguntar assim, até quando eu tenho que ser obediente? Até quando Jesus foi obediente? Até a morte. E morte de? Morreu como um assassino, como um criminoso, sendo a pessoa mais santa dessa terra. Mas morreu assim porque foi obediente. Obediente. Nós fomos salvos pela graça, e tem gente que desvaloriza a graça, porque pensa que uma vez salvo pela graça, está tudo bem, não tem que fazer mais nada, nada mais é cobrado dele, porque foi salvo pela graça. Não entenderam a graça. A graça pagou. A graça é Deus pagando por aquilo que nós não podíamos pagar. Aí Deus nos deu de graça. Mas uma vez que Ele fez isso, agora tem a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é obedecer. É ser obedientes. Ninguém foi salvo para viver do jeito que quiser, para fazer o que quiser, para escolher o que quiser, para andar por aí nesse mundo de qualquer jeito. Não, nós somos salvos para andar nesse mundo de acordo com os critérios santos da palavra de Deus. Fomos salvos para ser obedientes à palavra de Deus. Por isso, quando a Bíblia fala, o justo viverá por fé, ou pela fé, isso significa que o justo é aquele que vive em obediência. Da onde nasceu a palavra cristão? Cristão é imitador de Cristo. Tem muita gente por aí querendo imitar Cristo nos milagres. Não. O Senhor pode fazer milagres, sim, mas é para imitar Cristo na obediência. Jesus chegou a dizer que gente que fez muito milagre vai ser condenada, porque fez muito milagre em nome de Jesus, mas não foi obediente a Jesus. Ser obediente. Por isso ele disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai
é obedecer o Pai. Esses vão estar no céu. Aleluia. Muito bem, então repita o tema da conclusão de Romanos: obediência por fé. Então, por que foi que o Espírito de Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever a carta aos Romanos? Para ensinar aos filhos de Deus que fé significa obedecer. Fé significa obedecer. Quem não obedece e diz que tem fé coisa nenhuma. Isso é um mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. Quem tem fé, obedece. Mesmo quando obedecer é difícil. Obedece mesmo sendo difícil. Acha que foi fácil para Jesus morrer por nós? Mas ele obedeceu. Foi obediente até o fim. Amém? Esse texto aí está dividido assim, ó. Ele tem uma intercalação entre algumas mensagens que Paulo deu e algumas saudações que ele fez, tá? Então, por isso tem ali duas vezes o subtítulo de saudações. Ele fez saudações para todas essas pessoas aqui, né? Com nomes esquisitos aqui, né? Com esses nomes estranhos aqui. Esses nomes são estranhos porque são nomes greco-romanos, nomes misturados da língua grega, da cultura grega e da cultura do antigo Império Romano. Essas pessoas eram daquela área, daquela região ali de Roma, e Paulo saúda essas pessoas, né? E às vezes alguma pessoa não sabe direito, mas aqui no versículo 22, quando nós lemos no versículo 22, um homem falando assim: eu Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Mas peraí, não foi Paulo que escreveu? Porque o Tércio, quem que é esse Tércio? Tércio ele era um profissional que naquela época se chamava de emanuense. O emanuense eram profissionais da escrita. Os emanuenses eram profissionais da escrita. Hoje, escrever é fácil. A escrita foi bem desenvolvida. Hoje é fácil escrever, tanto à mão como digitando no teclado. É fácil escrever hoje, mas nas épocas em que a Bíblia foi escrita, escrever era uma coisa muito difícil. Profissionais eram chamados para escrever, né? Escrever não era fácil a escrita naquela época, então sempre houveram profissionais. Moisés é o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis com 50 capítulos, Êxodo com 40 capítulos, né? E por aí vai. 5 livros, Moisés não escreveu nenhum não, Moisés ditou, para que os profissionais fossem escrevendo, e o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos durante a jornada de 40 anos pelo deserto. Foi naquela época que o Pentateuco foi escrito no deserto. Profissionais da escrita acompanharam Moisés. Moisés foi ditando para eles, escreva aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. E eles foram escrevendo, eram profissionais. Até na época que o Novo Testamento foi escrito, foi o século I, nós estamos no século 21, no século I, a escrita ainda era algo muito difícil. Eram profissionais que escreviam. E esse homem aqui, esse Tércio, era um profissional da escrita, convertido a Cristo, e Paulo usou a mão de obra dele para escrever aqui a carta aos Romanos. E também outras cartas foram escritas assim. E às vezes a única coisa que Paulo escrevia na carta era a sua assinatura. A assinatura vai do meu próprio punho. Paulo falava muitas vezes, eu assino aqui do meu próprio punho. Porque ele só assinou, mas quem escreveu foi outra pessoa
que Paulo ditou. Então, esse é esse Tércio aí que escreveu a carta aos Romanos, mas a carta não era dele, é de Paulo aos Romanos, e agora é de Jesus para nós. Tem outra coisa que nós estamos fazendo aqui nessa noite, que muita gente não imagina, porque nós pensamos assim, né, que igreja tem que ser um templo bem grande, que cabe aí umas de 500 para 1.000 pessoas, de 500 para 1.000 pessoas, e pensa que isso é igreja. Não, a igreja de Jesus Cristo nunca foi assim. A igreja de Jesus sempre se reuniu em pequenos grupos como esse que nós estamos aqui agora, como nós reunimos aqui na minha casa. Por isso que Paulo aqui, durante essas saudações, ele saúda várias vezes a igreja que se reunia na casa do fulano, do Beltrano, os irmãos que se reuniam com aquele grupo, os irmãos que se reuniam com aquele outro grupo. Era assim igreja no primeiro século, tá? E igreja não tinha um templo para ir, não, todo mundo sentar lá. Não, eles se reuniam nas casas mesmo, e não tem nada a ver com o que fala hoje aí de célula. Não é célula, nada disso. Era igreja mesmo, organizada, mas ela era reunida assim, em grupos como os nossos. Jesus nunca projetou igreja para ser multidão. Multidão não segue Jesus. Multidão é só interesseira, são discípulos que seguem Jesus. Jesus mandou fazer discípulos, não mandou fazer multidões. Pessoas que se reúnam verdadeiramente para aprender a palavra de Deus, porque se não aprender a palavra, não consegue viver. E se não viver, edifica sobre a areia, e grande será a sua ruína. Para viver, tem que aprender. E se não viver, não tem salvação. E para viver, tem que aprender. E para aprender, tem que ser como Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, que, segundo a Escritura, quedava-se aos pés do Senhor para ouvir Jesus ensinando. Aleluia. Então, nessas saudações, Paulo falou sobre isso, né? Agora, como a igreja funcionava. Agora tem algumas mensagens, né? Terminando o capítulo 15 da semana passada, do versículo 14 ao 33, o título é, conduzir pecadores a Cristo. Paulo fala isso como definição de evangelização. Evangelizar é uma tarefa, é um trabalho que Jesus deu não a pastores e pregadores profissionais, não, a todos os crentes. Todos os crentes têm a mesma ordem: pregai o evangelho a toda criatura. Crente que não prega o evangelho é porque é crente que não é evangelizado. Só prega o evangelho quem tem o evangelho no seu coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Tem crente por aí que o coração só está cheio de política. Eu nunca vi uma coisa dessa. Coisa diabólica. Não está cheio do evangelho de Cristo. Tem crente por aí que o coração só está cheio de futebol. Não está cheio de Cristo. A boca fala do que o coração está cheio. Quem vai para o céu tem um coração cheio de Cristo, cheio do evangelho, cheio da palavra de Deus. E quando fala o evangelho e acaba sendo um instrumento para conduzir pecadores a Cristo. Quando chegar em Romanos 16, versículo 17 e 20, diga: Satanás esmagado. É o nosso principal tema que eu vou trabalhar daqui a pouco. E por fim, nos versículos 25 até o 27, 3 versículos, diga: confirmação dos eleitos. Muito bem. Só aqueles que Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo serão salvos, porque a fé deles vai ser confirmada, a perseverança deles vai ser confirmada, a obediência deles vai ser confirmada. Essa é diga de novo, confirmação dos eleitos. Muito bem.
baseados nessas três mensagens aí, nesses três títulos de mensagens, que ficaram assim intercalados pelas saudações, o Senhor me deu alguns textos. O primeiro texto foi ainda no capítulo 15, versículo 18. Paulo disse assim, não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Leiam vocês. Aleluia. Resumindo, sabe o que Paulo disse aqui? Sabe o que Paulo diz aqui? Olha só. Eu não ouso discorrer, eu não ouso falar de nenhum outro assunto, a não ser de Jesus. Resumindo, é isso que Paulo diz. Eu não tenho a ousadia de gastar a minha língua, a minha boca, a minha fala, para falar, para discorrer sobre nenhum outro assunto. Quer conversar comigo? Eu só falo de Jesus. Quer conversar comigo? Eu só falo de Jesus. Quer conversar de outro assunto? Muito obrigado, você perdeu a minha companhia. Quer falar de outro assunto? Eu não estou aqui. Quer falar de outro assunto? Eu não vou falar com você sobre nenhum outro assunto. Quer me ouvir falar alguma coisa? Vai me ouvir falar de Jesus. 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 Eu digo isso na cara de Satanás. Vai me ouvir falar de Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em meu coração não há outro nome. Não tem nome de cantor, não tem nome de cantora, não tem nome de artista, não tem nome de ator, não tem nome de atriz, não tem nome de político, não tem nome de jogador, não tem nome de esportista. No meu coração tem um nome: Jesus. 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 Jesus e só Jesus. Como que está o seu? Como é que está o seu coração? Tem só Jesus aí? Tem só Jesus aí? Eu digo aqui na cara de Satanás, no coração do pastor Edivaldo aqui, só tem Jesus. Por isso quem não gosta de Jesus também não gosta de mim. Vai buscar alguém que tem outras coisas para falar, outras coisas para discorrer. Eu não tenho outras coisas para discorrer. Eu só tenho Jesus. E assim também era o apóstolo Paulo. Porque assim é todos que vão morar no céu. Eles não têm outro tesouro, só tem Jesus. Eles não têm outra pérola preciosa, eles só têm Jesus. Eles não olham para mais ninguém, eles andam com seu olhar fixo, firme em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tem alguém mais legal do que Jesus que chama a sua atenção? Para você tirar os olhos de Jesus e olhar para essa pessoa? Tem alguma coisa melhor do que Jesus nesse mundo para você tirar os olhos de Jesus e olhar para essa coisa? Se tiver, é porque você não é convertido coisa nenhuma. Você não é de Deus.
E o selo do firme fundamento de Deus é este: o Senhor conhece os que lhe pertencem, porque os que pertencem a Ele não têm olhos para mais ninguém, não tem coração para mais ninguém, não tem mais ninguém no centro da sua vida a não ser Ele. A não ser Ele. O coração é só de Jesus. O coração é só de Deus. É com esse tipo de gente que o Senhor manifesta o seu poder. 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles, exclusivamente com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu acho tão engraçado, sabe? Que todo mundo na hora do aperto quer o poder de Deus em favor dele. Quer que Deus mostre força ali para resolver os problemas pessoais, familiares, etc. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor vai mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O seu coração não é totalmente de Deus, ele não é por você. Lembra da frase de Romanos 8? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus não é por todos, não. Deus é só por aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não fica competindo com ídolos no coração de ninguém, mesmo que esses ídolos sejam entes queridos. Jesus foi muito sincero ao dizer: se alguém amar seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Seu marido, sua mulher, seus filhos, seus bens, sua casa, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não quer dividir o seu coração com ninguém. É totalmente dele ou não é dele. É totalmente dele ou não é dele. E se é totalmente dele, acabou. Quem é de Deus não é do mundo. E quem é do mundo não é de Deus. Mundo e Deus não se misturam. Mundo e Deus não se misturam. O mundo vai acabar. Deus vai continuar. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, 15 e 17. Que maravilha que é o Senhor. A segunda palavra, que eu vou voltar depois para ela, é o 16:20. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Repita. Eu vou voltar para essa aqui, tá? Porque é a mensagem principal. Mas eu coloquei só 2 versículos aqui, do 25 e o 26, dos 3 últimos versículos, que é a confirmação dos eleitos, tá? Esse aqui nós vamos ler juntos. Dá para vocês ler daí? Ah, dá, tá bom, tá. Vocês estão bem de visão. Então leiamos juntos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Eu vou resumir todos esses 2 versículos aí para você numa frase. A palavra de Deus foi revelada para ser obedecida. Repita. Você confirma que você é um eleito de Deus pela obediência à palavra de Deus.
Amém? Desobedeceu, sinal de que você faz parte dos muitos chamados. Jesus disse, Mateus 22:14, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Os muitos chamados são os crentes que não obedecem. Os poucos escolhidos são os crentes que obedecem. Confirmam a sua fé, confirmam a sua eleição pela obediência. Amém? É fácil assim, é simples assim. Agora voltando para esse negócio do Satanás aqui, né? Minha sogra chamava esse negócio do encardido aqui. O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Repita isso. Aleluia. Muito bem. Note que esta expressão aqui contém um elemento temporal, porque está falando de uma coisa que vai ainda acontecer quando? Em breve. Por que está falando de uma coisa que vai acontecer em breve? Porque está usando aqui o verbo esmagar. O que o verbo esmagar está fazendo aqui? O verbo esmagar está falando aqui do golpe final, né? Do golpe final. Está falando aqui, né? Como fala nas lutas aí de MMA, da finalização. Finalização, bateu a mão, acabou. É a derrota final de Satanás. A derrota final de Satanás está próxima e ele está muito nervoso. Ele está muito nervoso porque ele sabe que está muito próxima a derrota dele. Ele está com os seus demônios, Satanás e os demônios estão alvoroçados porque a finalização deles está próxima, tá? A finalização deles, o fatality deles está próximo. É quando ele vai ser totalmente destruído, totalmente neutralizado. Daí por diante ele vai nunca mais ter nenhuma influência sobre nossas vidas. Nenhuma influência. Isso vai acontecer, tá? E nós temos algumas promessas que eu vou só citar para vocês aqui, quem estiver anotando aí, anote. A primeira vem lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus falou com o diabo assim: eu porei ódio, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher é Cristo. E Cristo tem cabeça e corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Esmagar debaixo dos pés, o significado dos pés aí é o significado da conduta, de como nós, como filhos de Deus, como crentes, andamos. É no nosso jeito de andar, no nosso jeito de viver, obedecendo a palavra de Deus, que nós esmagamos o diabo, que Deus esmaga o diabo debaixo dos nossos pés, pela nossa conduta obediente à palavra de Deus. Outro texto, Salmo 110, versículo 1. Davi viu Jesus chegando no céu, na glória, depois da sua ressurreição. Davi viu isso séculos antes, e viu como o Pai chamou Jesus para sentar ao seu lado. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha só, Jesus é a cabeça, os pés representam o corpo, são os membros do corpo.
é para a igreja, é a igreja de Cristo, a igreja eleita é que é usada como instrumento para derrotar a Satanás, para vencer o diabo. As armas do diabo é a mentira, ele é o pai da mentira. As armas que Jesus deu à igreja é a verdade, a palavra, as doutrinas verdadeiras de Cristo. Com elas nós vencemos o diabo. Outra figura dos pés é que nós andamos pisando no chão. Jesus diz em Lucas 10:19: eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Pisar não significa que nós vamos ficar pisando. Pisar aqui é uma simbologia do nosso viver, do nosso andar. Significa que nós somos colocados, né? Os pecadores estão abaixo do diabo. O diabo é que pisa neles, o diabo é que anda sobre eles. O mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5,19. Mas nós fomos libertos do império das trevas, Colossenses 1, 13 e 14, e transportados para o reino do Filho. Fomos tirados de debaixo do poder do diabo e colocados acima do poder do diabo. Deus nos deu toda a autoridade contra Satanás. Amém? Isso posto, com todos esses textos que eu falei para vocês, nós temos que pensar nisso daqui, o seguinte. Bom, essa promessa aí é futurística. O golpe final do diabo vem em breve. Vem em breve, ainda não veio. Agora, o diabo agora, ele é um condenado que está em liberdade no mundo, aí, com tornozeleira eletrônica. Um condenado que está em liberdade no mundo, com tornozeleira eletrônica. Jesus colocou a tornozeleira nele, mas ele ainda está no mundo, cumprindo pena em liberdade, e realizando ainda com os demônios o seu papel de tentar, o seu papel de tentar, de como Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5, o diabo anda em derredor de vós, como leão que ruge, procurando alguém para tragar. Resisti-lhe firmes na fé. Resistir o diabo firmes na fé é obedecendo a palavra de Deus. Tiago capítulo 4, sujeitai-vos a Deus. Essa é a forma de resistir o diabo, e ele fugirá de vós. É na sujeição a Deus, é na submissão a Deus, é na obediência a Deus que nós vencemos o diabo. Os crentes criaram doutrinas erradas assim, você vence o diabo com jejum e oração. Não, senhor, você vence o diabo com obediência à palavra de Deus. Jejum e oração não tem poder nenhum contra o diabo, se essa pessoa que está jejuando e orando não obedece a Deus. O que destrói Satanás é obedecermos a palavra de Deus, é sermos obedientes ao Senhor. Paulo disse: não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. O que dá lugar ao diabo é o pecado, porque todo pecado é desobediência. Desobedeceu, deu lugar ao diabo, e ele vai se aproveitar aí, para entrar aí, roubar, matar e destruir, porque desobedeceu, na desobediência. Então Deus nos chama para a obediência. Então nós temos alguns aspectos. Primeiro, a luta contra o diabo é uma luta externa, é fora de nós. É essa luta que Paulo colocou em Efésios capítulo 6, quando falou da armadura de Deus. A vossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. Contra Satanás é uma luta fora de nós. E para essa luta, Deus já nos deu em Cristo todas as armas para sermos mais que vencedores. Só que tem uma luta interna, essa é pior do que a externa. Porque se você perder na luta interna, o diabo ganha de você. A luta interna é
Hebreus 12:4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A luta contra o pecado é a santificação, Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós temos que perseverar nessa santificação, porque Jesus condicionou a salvação à perseverança. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A santificação é a nossa vida de vigília e de oração. Mateus 26:41, Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos uma luta interna contra o nosso pecado pessoal. Você tem o seu pecado pessoal. Cada um de nós tem o seu pecado pessoal. As suas inclinações ao pecado, as suas concupiscências, as suas más tendências. E é para isso que serve a cruz que Jesus nos deu. A cruz de Jesus foi para Ele morrer no nosso lugar. Mas Ele nos deu outra cruz, para nós matarmos o pecado dentro de nós. Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A carne crucificada é a luta interna, e para essa luta Deus também já nos deu em Cristo Jesus todas as armas de vitória. Por isso que Paulo disse em Romanos 8, que em meio a todas essas lutas, nós já somos mais que vencedores. Isso aqui não é uma palavra positiva para você ficar dizendo, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Não, ser mais que vencedor é quem vence a luta, quem vive vivendo, quem vive vencendo a luta interna, e aí angaria poder para viver vencendo a luta externa o tempo todo. O tempo todo. Eu disse o tempo todo? Eu disse o tempo todo? Não me enganei, é isso mesmo. O tempo todo. A luta é o tempo todo. A luta interna é o tempo todo. A luta externa é o tempo todo. Só vai acabar quando Jesus vier nos buscar. Até lá nós temos que perseverar. Até lá temos que perseverar. Glória a Deus. Esmagar o diabo é neutralizar. Esmagar o diabo hoje, que não é um esmagamento definitivo, o esmagamento definitivo é o que virá, é o que está prometido aqui. Esmagar o diabo hoje é neutralizar as suas ações, para que ele não tenha mais como agir em nossa vida. E a única forma para ele não agir em nossa vida é combatendo o bom combate interno da santificação e angariando então por isso poder, autoridade para combater o pecado externo contra Satanás e seus demônios. E tem a promessa de Jesus em Lucas 10:19 que eu citei: nenhum dano será causado. Aleluia. Bom, a data do cumprimento cabal dessa promessa aí é o fim do milênio. É no fim do milênio, ainda vem os 7 anos da grande tribulação, vem o reino milenar de Cristo, onde Satanás estará preso numa prisão provisória, né, no abismo, mas depois ele será solto depois de 1000 anos. Vai ser a última, o último embate com Satanás, e então seus demônios serão lançados para sempre no lago de fogo de enxofre. É aí que essa promessa estará cumprida. O Deus da paz, em breve, viu? Eu sublinho em breve, então diga em breve. Ainda bem, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, em nome de Jesus. Aleluia. Não é para ter medo do diabo, não. Ele é que tem que ter medo de você, se você é de Deus. Agora, se você não é, pode ter medo, porque ele vai te acabar com você. Fui sincero? Se você é de Deus, você acaba com o diabo. Mas se você não é, ele acaba com você. Saiba disso.
Ai, Deus vai me proteger. Não, não vai não. Se você não é de Deus, não vai ter proteção não. E acaba com você. Você só destrói as obras de Satanás pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E fé é obediência. Obedeça a Deus e você derrota o diabo. Não desobedeça. Não obedeça a Deus e o diabo te derrota. Pronto, é simples assim. Isso é a simplicidade do Evangelho. Eu estudo muito a palavra para poder chegar aqui e trazer para você ela de forma simples. É isso. Quer resumir nossa congregação de hoje? Obedeça a Deus e você derrota o diabo. Não obedeça a Deus e ele vai te derrotar. Entenderam isso, amados? Depois eu não vou falar assim, não vai chorar depois. Não, você vai chorar sim depois. Haverá choro e ranger de dentes. Toda a ação não tem reação? Tudo que você faz não tem consequência? Então obedeça a Deus e a consequência vai ser boa. Não obedeça a Deus e a consequência vai ser terrível. Fé é obedecer.